Olá, amigos, eu sou o professor Russo, professor de Geografia. Nós vamos falar agora sobre a questão da relação sociedade e natureza. Todo mundo aqui sabe que, graças à natureza, nós temos vários objetos e vários materiais que utilizamos no nosso dia a dia, né? Com o passar do tempo, né, o ser humano começou a agilizar o processo tecnológico e desenvolver todo esse processo que hoje captamos aí, quase tudo que nós temos hoje é graças à natureza. Bom, na realidade o ser humano ele desenvolveu esse método tecnológico bem depois do seu desenvolvimento, né? Então nós temos aí uma relação do homem no nosso planeta, do ser humano, né, mais ou menos há 3 milhões de anos, né? Essa evolução sempre esteve condicionada por mudanças que só foram possíveis devido à sua capacidade de pensar e lutar pela superação de suas necessidades, como, por exemplo, alimentação, vestuário, moradia, entre outras. Nesse processo de evolução, a utilização das mãos foi decisiva, adotando aí uma postura ereta, né, e as mãos sendo usadas para o manuseio de ferramentas, pegar e selecionar objetos, né? Com as mãos livres, pôde fabricar outras ferramentas que o ajudaram a enfrentar o meio em que vivia. Todo esse processo nós utilizamos aí com o desenvolvimento do trabalho, né? Então, hoje nós temos o trabalho, né, advindo da época pré-histórica, né, sendo sempre evoluindo através do manuseio de ferramentas e de tecnologias, né? O primeiro processo na sociedade com a natureza nós chamamos de meio natural, né? Esse meio natural ele vem dos primórdios da humanidade, né, na época pré-primitiva, até o século XVIII, mais ou menos, com o advento da Revolução Industrial, né, entre o final do século XVII e início do século XVIII. Né? Boa parte da nossa sociedade se vivia em áreas rurais, né, tendo características de predominância das formas da natureza. Os seres humanos pouco modificavam a natureza, pois viviam da coleta, da caça e da pesca, e depois da agricultura e da pecuária, né? Lembrando que a agricultura ela surge somente há 10 mil anos atrás, então houve uma extensão muito ampla, né, do desenvolvimento do homem na natureza por milhões e milhões de anos, até se desenvolver o processo sedentário, né, que é fixar-se na terra, né, ao invés de colher o fruto, plantá-lo, né, e depois, com o passar do tempo, abrigar os animais e fazer aí a criação deles, né, na própria região onde morava, né. Há uma forte harmonia entre a sociedade e a natureza nesse período, né. Não há um desgaste como há hoje, né, cada vez mais, né, usufruindo aí da natureza e pouco devolvendo a ela, né. A humanidade, então, estava subordinada às condições naturais, a tal ponto que, em geral, esse processo, por milhares e milhares de anos, foram de um processo de nômades, né? Então, as pessoas não se fixavam no local, até porque, com a dependência muito grande da natureza, eles tinham que fixar-se posteriormente em locais que davam, principalmente, o alimento e uma segurança, né, para o descanso, né? Com o passar do tempo, a utilização do trabalho, das ferramentas, transformou, né, o processo da relação da natureza e a sociedade, né, constituindo assim o ser humano como um ser social, né, principalmente com a entrada aí das civilizações antigas, né, isso aí há mais ou menos 3.000, 4.000 anos atrás, né. Então rompe-se com o padrão natural das atividades biologicamente estabelecidas entre natureza e ser humano. Há uma exigência de instrumentos entre aqueles que executam a matéria, no caso, a matéria-prima, que ela é retirada totalmente da natureza, né? Passa-se a exigência de habilidades e conhecimentos que se adquirem inicialmente por repetição e experimentação e que se transmitem mediante aprendizado. Logicamente, esse processo ele vai se modernizando a partir dos processos tecnológicos do ser humano. Então, na realidade, esse trabalho ele não atende somente a um elenco limitado, né, e praticamente invariável de necessidades. Existe um leque enorme, infinito aí, de variedades de processos produtivos hoje em nossas sociedades, né? As formas do atendimento elas são variáveis e implicam o desenvolvimento quase sem limites de novas necessidades. Cada vez que se passa, a tecnologia vai se avançando e o trabalho humano se desenvolve através da tecnologia, tá? Então, a atividade que exige do gênero humano
é o uso constante das capacidades mentais e físicas nas construções do meio que possibilitem a sobrevivência. Tá? O trabalho leva o ser humano a seguir o caminho da civilização, o homem transforma a natureza e a natureza vai se transformando. Né? Esse processo é lento, ele é gradual até o início da Revolução Industrial. Né? Acompanhe a imagem e vocês vão observar, né, como se vivia o modo primitivo em sociedade. Então, na realidade, esse quadro revela o modo de vida, né, de uma sociedade primitiva, sendo que as mulheres e as crianças providenciavam o alimento, né, plantando ou manipulando os produtos naturais, e os homens iam à caça e realizavam as tarefas mais pesadas da sociedade, que era a sociedade aí primitiva, que utilizava muito mais a natureza como um aliado, né, e não como uso e fruto dessa situação. O trabalho é sempre atividade coletiva, né, nesse período, exercida por homens e mulheres, membros de uma sociedade, criando-se aí uma riqueza que nós chamamos de riqueza social. Tá? Com esse processo histórico, vai surgindo um dos principais seres aí da sociedade, que nós chamamos aí do ser social. Esse ser social, né, ele começa há uns 10 mil anos atrás, com a fixação, né, o sedentarismo do ser humano, através aí da agricultura e posteriormente da pecuária, né, que nós chamamos aí esse período de revolução neolítica. Né? O homem deixou de ser nômade, pois se fixou-se à terra e assim tornou-se sedentário. Né? As sociedades locais como criadoras das técnicas utilizadas, né, fazendo com que a sociedade começasse a desenvolver através de meios técnicos, né, e evoluindo, né, a partir do momento em que a intelectualidade trabalhava junto com a mão de obra. Tá? Vocês acompanham uma imagem que eu coloco aí para vocês, né, do que é uma imagem de um meio natural. Vejam que boa parte, nós temos a cidade ao fundo, mas que boa parte aí ainda é uma natureza totalmente feita pela própria natureza. Então é natural. Então é uma imagem que nós chamamos aí de imagem natural. Okay? Bom, dentro desse artifício das tecnologias, o que mais tem importância é a questão da educação. Né? A educação ela é um meio do ser humano, né, refletir e representar, através de ideias, valores e crenças, o desenvolvimento da tecnologia em nossa sociedade em todos os aspectos. Né? Faz com que o ser humano se preocupe em transmitir suas experiências cotidianas e aquilo que se aprende na prática é veiculado para outras pessoas, de geração em geração, né, fomentando o desenvolvimento intelectual das pessoas. Né? A educação nasce como um meio de garantir a outras pessoas aquilo que um determinado grupo aprendeu. Né? Sociedades antigas passavam, né, de geração para geração, né, e hoje nós temos a questão do fator educacional, né, ensinando e aplicando essas técnicas nesse meio educacional. Tá? Dentro desse histórico de sociedade, principalmente das crenças das civilizações antigas, nós temos a questão do mito. Né? O mito se trabalha muito dentro da sociedade através de um fato que pode ser uma realidade. Então é um conjunto de histórias, de lendas e crenças, religiões ou ritos que compõem a vida de qualquer povo. Né? Isso acaba desenvolvendo o ser social na sociedade, junto com o processo do desenvolvimento do trabalho em cima da natureza. Né? Mensagens que se traduzem nos costumes e na tradição de um povo, explicação do mundo pela fé, crença sem a necessidade de provas. Então esse mito se trabalha muito dentro de uma sociedade, né, fazendo com que haja, né, um processo, né, gradual, né, de evolução tecnológica em cima dessa sociedade. Né? O mito faz com que o ser humano procura entender o mundo através do sentimento e buscando a ordem das coisas. Isso a gente acaba falando principalmente das civilizações antigas, que trabalham com o processo da natureza aliada ao ser humano. Tá? O mito ele é um processo educativo, né? Ele acaba trazendo mensagens ou normas que criam comportamentos no indivíduo necessário para a vida em grupo, né? Fixando aí normas sociais, né? E até desenvolvendo aí posteriormente as leis junto com essa questão aí do trabalho. O mito não é algo do passado apenas em nossa sociedade. Também vivemos ligados aos mitos. Né? O exemplo de hoje seria o carnaval, o futebol, a cultura rural, né, que cada cidade ou cada vila acaba
levando de pai para filho, entre outros, né? Em relação ao passado, a diferença é que possuímos também a consciência filosófica e a consciência científica com o passar do tempo. É como a civilização grega, que é um claro exemplo dessa questão da consciência filosófica, né? O grego clássico, né, que é aproximadamente aí de 300 a 1000 anos antes de Cristo, né, o ser humano ocidental começa a entender aquilo que ocorre no mundo, não só pela emoção, mas racionalmente. E nesse momento que nasce a filosofia, né? O desejo de descobrir as leis que regem o nosso mundo, né, através da racionalidade. A consciência filosófica, ela não se limita a sentir o mundo, mas interpretá-lo de modo racional e ter a possibilidade de modificá-lo, não aguardando esse processo que antigamente se achava que era um processo natural, né, que a própria natureza desenvolvia esse processo, né, que acaba sendo estudado aí na filosofia. Então, a antiga civilização grega clássica, né, pela primeira vez, um grupo humano desta sociedade deixa de se guiar apenas pela consciência mítica, né? Pitágoras é um exemplo. Ele forjou a palavra filosofia como amor à sabedoria, né? Duvidar de todo conhecimento já instituído é a postura básica, tá? Isso advém a ciência, né? A ciência trabalha muito com isso, né? Com a perspectiva do real, né? A filosofia começa dizendo não às crenças e aos preconceitos do senso comum e, portanto, começa dizendo que não sabemos ou que imaginávamos saber. Sócrates afirmava, né, aquela velha e célebre frase, né, fundamental, né, que sei que nada sei, né, bastante filosófico, até pela relação da sociedade com a natureza, né. A partir da Revolução Industrial, né, em meados aí do século XVIII, no ápice aí da produção industrial, nós chamamos aí do meio técnico, né, que aí ele surge a partir da Revolução Industrial e vai até a Segunda Guerra Mundial, né? Aí nós deixamos de ter as áreas rurais para trabalharmos nas áreas urbanas, né? A cidade se desenvolve através da industrialização, né? Aí o período que a gente acaba vendo a emergência do espaço mecanizado, né? Com a introdução de estradas de ferros, as rodovias com o passar do tempo, aí surgem as linhas telefônicas, as barragens e etc, né? Esse fenômeno limitado a poucos países, né, e regiões em que o processo técnico pode se instalar, principalmente aqueles países, né, que tinham seu desenvolvimento educacional, né, e a questão filosófica bem mais avançada. E aí nós relatamos aí os países europeus, né, com o início do processo da Revolução Industrial na Inglaterra e depois passando para outros países europeus. O único exceção, né, nesse período, né, no século XVIII, seria os Estados Unidos na América, né? Os demais países se desenvolvem aí no século XVIII somente na Europa, né? A partir do século XX, sim, aí começam a aparecer outros países, como o caso do Japão no Oriente, né? Os objetos aí que acabam formando o meio não são apenas objetos culturais, são objetos culturais e técnicos ao mesmo tempo, o que tira um pouco aquela ideia do fator natural, né? O desenvolvimento natural da sociedade através da relação com a natureza, né? Uma relação amigável, né? De retorno, né? Essa consciência científica, ela se desenvolve a partir do século XVII, quando tanto a organização do trabalho como o conhecimento sofrem modificações. A ciência se desenvolve não apenas para aprofundar o entendimento da raiz das coisas, mas para saber usar melhor a natureza, como fins técnicos, né? Progresso, conforto e etc. É uma evolução no aspecto da relação humana, né? Visando, né, o bem-estar social desse ser que é social, que é o ser humano, né? Nascem as ciências particulares, como é o caso da biologia, da química, da física, da história e da geografia, né? Cada uma com o seu aspecto dentro da sociedade para o estudo da natureza. Isso é importante relatar. Então, essas ciências, elas desenvolvem um processo totalmente independente e, posteriormente, interdependente a eles mesmos, né? Surge aquele método de investigação científica para entender com rigor a natureza e para melhor utilizá-la, né? Melhor utilizá-la e tendo o melhor benefício, né, do uso e fruto através
desse lucro, né? Eu coloquei uma imagem para vocês observarem a cidade de Essen, na Alemanha, no século XIX. Então, o surgimento aí das indústrias nesta cidade alemã, né? Então vejam que há um processo, né, de evolução dentro do meio natural através dessa mecanização, que aí nós chamamos aí pelo meio técnico. Então, o meio técnico começa, né, a usufruir, né, o espaço que é o espaço da natureza. Tá? Então, todo esse espaço geográfico ele se torna maquinizado e, crescentemente, artificial. Tá? Essa relação sociedade-natureza, ela começa a se desenvolver num processo mais técnico, científico e informacional a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela deixa de ser somente um termo técnico, ela começa a ser um termo técnico, científico e informacional. Principalmente com a entrada aí das bolsas de valores, né, e de processos mais informatizados aí dentro da sociedade. Não só mecanizado, mas também em relação à informática. Então, cada vez mais, o mercado vai depender desses sistemas informatizados. A questão da DIT, que é a divisão social do trabalho, ela tem um aumento exponencial, né? Então, ela começa no meio natural através de grupos sociais, trabalhando por um objetivo próprio, que é a alimentação, é a proteção. Ele passa para a Revolução Industrial, trabalhando em grupos, né, dentro de uma fábrica, né, e ele acaba tendo essa divisão social mais ampla, até relacionando os países, como o caso aí dos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, principalmente com a introdução aí das multinacionais após a Segunda Guerra Mundial, principalmente em países da América Latina e países da Ásia, né? Então, o aniquilamento do tempo de percurso entre os espaços, a diminuição desse espaço através da evolução tecnológica dos meios de transporte e dos meios de comunicação, né? Lembrando que esses dois meios são os principais fluxos da nossa globalização até hoje. Então, os meios de comunicação e os meios de transportes, eles acabam evoluindo com o passar do tempo. Uma maior especialização do trabalhador, né, se deixa de se preocupar, né, a qualificação, né, então a importância da qualificação, né, humana é importante. Então, quanto mais a mão de obra qualificada, melhor para a empresa, ela se preocupa muito com isso, né? O surgimento de novos equipamentos, cada vez mais modernizados, com um processo melhor, né, de atendimento, principalmente para a geração de lucros. Então, essa é a grande preocupação, né? A questão dos objetos espaciais, né, sendo técnicos e, ao mesmo tempo, informacionais. A informação torna-se o vetor fundamental da circulação, por isso a importância, né, do desenvolvimento dos meios de informação para a globalização, né? A moderna a rede telemática, como cabos de fibra óticas e satélites, para acelerar esse processo de informação. Então, tudo isso aí gera, né, um conforto, uma agilização e um maior desenvolvimento para as sociedades, né, as sociedades industriais que existem aí em boa parte do planeta. Essa maior necessidade de movimento de fluxo, modernas infraestruturas de transportes, né, a modernização da agropecuária com o agrobusiness, né, que é o agronegócio, o avanço da biotecnologia, da química, equipamentos modernos, né, geneticamente modificados, principalmente na questão aí dos transgênicos, animais clonados, rebanhos monitorados via satélites, fertilizantes, pesticidas, tudo isso abrange aí a evolução da tecnologia dentro do espaço social em relação à natureza. Tá? Agora vocês observam uma imagem de a imagem da cidade de Essen, na Alemanha, né, nos tempos de hoje. Então vejam a diferença daquela imagem que eu passei para vocês anteriormente e hoje, né, praticamente, né, ou a gente não vê mais a questão aí da natureza, né? Então, o que nós chegamos à conclusão? Maior produção hoje em menor tempo e em menor espaço, bancos e empresas informatizadas, indústrias automatizadas, robotizadas, edifícios, casas inteligentes, sistema econômico e financeiro online, com bolsa de valores, cientificação e tecnificação da paisagem, né? A paisagem natural ela é substituída pela paisagem humana, né? A exigência
da força de trabalho qualificada, o surgimento do tempo técnico a partir do complexo técnico existente num lugar, pode-se denominar uma outra temporalidade diferente da cronológica, né? Todo esse processo ele acaba cada vez mais se modernizando, ele não para, né? Porque nós temos vários momentos da revolução tecnológica. Pegamos aí o exemplo do computador, né? Na década de 50, o computador era o tamanho de uma sala. Hoje o computador ele cabe dentro de um celular. Então a gente vê aí, isso aí é nada mais do que o desenvolvimento tecnológico. E até lembrando aí o nosso saudoso Milton Santos, né? Que grande geógrafo aí, ele falava muito sobre a relação da sociedade e a natureza, né? Então ele falava assim, a história das chamadas relações entre a sociedade e a natureza é em todos os lugares habitados, o da substituição de um meio natural dado a uma determinada sociedade por um meio cada vez mais artificializado, né? Hoje nós temos aí o trabalho just in time, né? Que é o trabalho do momento, se produz a partir do momento da venda. Então, cada vez mais, nós temos aí uma diferenciação, né, do método tecnológico e o método de logística que se trabalha aí nas empresas, tanto de pequeno porte como de grande porte, né? Para finalizar, eu coloquei uma imagem da cidade de Essen, né, quando começou, na Revolução Industrial e hoje como ela está. Então vejam aí que a imagem, ela diz tudo, né? Depois de todo esse processo, né? É o claro exemplo da relação sociedade e natureza. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Até a próxima e até mais.